Bom dia! Todo mundo me ouvindo? Massa! Vamos conversar aqui, vamos conversar, né? Que responsabilidade estar aqui abrindo o palco Soft Skills com vocês. Mas vamos lá. Deixa eu ver mais para cá. Bom, ela me apresentou, mas a parte que a gente está mais alinhada, está mais parecida. Eu sou cuidadora do juiz alheio, mas principalmente mãe de Ian e de Biscoito, que é um cachorrinho forrozeira e teimosa, bem teimosa. Para eu estar aqui, eu tenho que ser bem teimosa. Eu saí do mundo corporativo desde 2013, porque eu não aguentava mais o mundo corporativo, eu não tinha mais paciência para não poder ser autêntica, não tinha mais paciência para ter que competir. E aí eu saí de lá e comecei a estudar felicidade, né? E aí vamos lá falar um pouquinho sobre o que é isso, né? O que a gente está falando aqui de felicidade. Brasil registra recorde de afastamentos no trabalho por ansiedade e depressão com prejuízo de 397 bilhões por ano. Quem já conhece esse dado aqui? Essa é a situação que a gente se encontra, tá? E o impacto disso na saúde mental é o seguinte: a gente teve um aumento de 2023 para 2024 de quase 67% de afastamento por conta de transtornos mentais, tá? Em um ano a gente teve esse aumento, acredito eu que por conta de burnout virar doença ocupacional. E agora as empresas estão tendo que correr atrás, né, desse prejuízo para que a gente não enlouqueça. 1 a cada 3 brasileiros está com burnout, tá? 81% exaustos. 81% exaustos. E aí, somos nós, tá? 72% dos casos de mulheres. E aí, qual é a situação das mulheres, tá? 86% se diz sobrecarregada. Faz sentido esse dado? Vocês se sentem assim? 86%. Eu não sei quem são essas outras aí que não entraram, né? Mas aí 86% se sentem assim. 45% dizendo que se sente com algum transtorno. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. 45% dizendo que está com algum transtorno. Não. Brasil, país mais ansioso do mundo? Acho que não, né? E aí, 50% com TMC. Já ouviram falar desse nomezinho TMC? Transtorno mental comum, 50%. TMC é o quê? É aquela fadiga, é aquela sensação de cansaço, de irritação, sobrecarga, que é considerado um transtorno, tá? Então, se você não está declaradamente ansiosa, é possível que você esteja com TMC. E o TMC, ele faz com que a gente fique praticamente inutilizada. Porque a gente não trabalha com a plenitude toda da gente, a gente não tem saúde mental suficiente, então também é considerado um transtorno. 50% das mulheres estão com TMC. E nós temos 2 vezes mais risco de depressão do que os homens. Essa é a nossa situação. Eu começo minha palestra falando desses dados, porque às vezes a gente acha que somos só nós na nossa casa, o nosso travesseiro, 2 horas da manhã. A gente acha que é um problema, às vezes, de falta de esforço e empenho nosso. Ou a gente é muito dramática, ou a gente é muito sensível, ou a gente é muito desorganizada. E eu queria só começar a palestra dizendo que é um problema social. Por isso a gente traz os dados, que é para a gente entender que é social o problema, tá? E aí, minha gente, felicidade. Como é que a gente fala de felicidade no contexto desse? Como é que a gente entende sobre felicidade? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que vocês são felizes? Sim? Quem acha que é feliz? Eu não vou perguntar sim e não. Eu vou fazer uma métrica aqui. Quem acha que é muito feliz, levanta lá em cima. Se você acha que você é menos, aí você faz um movimento assim, certo? Para a gente fazer mais ou menos um processo, para eu entender. Tem uma galera mal aí, né? Que nem levantou a mão, nada, zero. Cadê a mão de vocês aí, pelo amor de Deus? Não é para levantar de qualquer jeito, é pensar. Se eu sou muito feliz, considere 100% aqui. 50% feliz. Eu estou muito ferrada aqui.
Tô vendo, quero dar uma estatística rápida aqui. É isso. Aí eu queria, já que quem está feliz, ou feliz mais ou menos até 50%, eu quero que você diga rapidinho, bem rapidinho para a coleguinha, por que você é feliz? Para a coleguinha, rapidinho. Para a dupla do lado. Por que você é feliz? Conta aí, eu sou feliz porque... Conta aí, por que você é feliz? 1 minuto, hein, que eu tenho tempo. 1 minuto, rapidinho, senão o povo me bota para fora aqui do palco. Por que você é feliz? Vejam, vou ver se eu li a mente de vocês aqui, tá? No geral, quando a gente pergunta, por que você é feliz? Aí a gente, no geral, responde, porque eu tenho um filho lindo, porque eu tenho uma relação ótima, porque o meu trabalho é muito legal, tá? No geral, a gente responde isso, quando a gente pergunta sobre felicidade. Faz sentido, minhas respostas? No geral, a gente responde sobre um status que a gente tem e não sobre o que a gente é. E a gente é ensinada a isso, tá? A gente responde felicidade sobre eu alcancei um resultado. Aí eu sou feliz. E se eu não alcancei aquele resultado, aí eu não sou feliz. Não é isso? Mamãe disse assim para mim, minha filha, estude. Não saia dando por aí. Encontre uma pessoa para casar. Tem alguns filhos, uma casa na praia e um cachorro. Eu tive um cachorro, mas não exatamente dessas ordens todas. E às vezes a gente até alcança, faz tudinho bonitinho. E aí às vezes a gente chega aos 30 e diz, o que foi que aconteceu? Eu não me sinto feliz. Porque fomos ensinadas a associar a felicidade com um status para se ter. E eu não estou falando status para se ter, eu sou a palestrante do dia aqui. Não estou falando sobre esse status. Estou falando sobre, se eu estiver empregada, status empregada, estou feliz. Se eu estiver num relacionamento ex-solteira, status em relacionamento sério com sei lá quem, estou feliz. Se eu tiver um carro, eu sou agora motorizada e habilitada, sou feliz. Percebe que tem a ver com os status? Percebem que a felicidade que é ensinada para a gente tem a ver com status e não com estado. Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês agora, nesse momento. Vocês se sentem agora felizes? Agora. Quem está 100% feliz aqui? Estado. Agora eu me sinto feliz. Então, prestem mais atenção ao estado de felicidade, e não ao status de felicidade, tá? E aí eu quero rapidinho passar aqui para vocês entenderem qual é essa felicidade que eu estou falando, porque tem muitas felicidades que se falam por aí. Em 2012, a ONU fez uma grande provocação aos países, onde a ONU diz o seguinte, o PIB não é mais suficiente para medir a prosperidade de uma nação. E começa a provocar os países a estudar outros tipos de índice, porque só medir progresso através de economia, através de dinheiro, não é suficiente para entender prosperidade. Então a ONU começa essa provocação aos países. Tá? E aí a gente vem aí, esse tempo todinho, vários países trabalhando índices para desenvolver a nação de outra forma. E aí, a partir desse desenvolvimento que vem da ONU, as organizações começam também a se movimentar nessa direção. Foi quando eu conheci o FIB, que é Felicidade Interna Bruta, que é um índice que está sendo estudado também para substituir, ou ser uma forma de estudo e análise da economia, não apenas pelo PIB. E o FIB está sendo usado nas organizações, que a gente precisa entender como construir bem-estar e não apenas lucro. Veio só da economia, Roberta? Não veio. A gente tem aqui ciência falando sobre isso. A partir do ano 2000, na Associação de Psicologia Americana, Martin Seligman assume a Associação de Psicologia Americana, começa a provocar vários cientistas no mundo para estudar sobre processos de florescimento. Então, em vez de a gente estudar só doença, eu tô com diabetes, eu tô com câncer, eu tô com gripe. A gente precisa estudar também, enquanto ciência, como a gente floresce, como a gente melhora, como a gente está aqui no neutro e fica melhor. Já perceberam que a doença ela tem uma questão de uma felicidade negativa? Você está gripado. Quem passou o São João gripado aí? Ninguém tossiu no São João, mentira. Tá todo mundo tossindo no São João. O São João trouxe uma tosse eterna até o Natal do ano que vem. Né? Passou direto. Então, quando a gente só estuda os processos de felicidade, a gente não estuda só a doença. Então, se você está doente e você melhora, você está melhor? Você fica bem? Sim. Mas você fica como? No ponto zero.
Você sai do baixo para o ponto zero. Aí você está em ansiedade. Aí você melhora. Você sai de ansiedade menos 7 e volta para o ponto zero. E quando é que a gente sai do zero para cima? Sociedade não tem estudo sobre isso. E aí a academia começou a estudar os processos de forças de caráter, começou a estudar os processos de florescimento. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje aqui é uma felicidade que vem da ciência, tá? Estudos da ciência para processos de florescimento. Felicidade já é pauta mundial. O que você tem com isso aí? Performance. Como é que a gente performa? Como é que a gente performa? Para a gente performar, sustentar. Porque não tem como performar se você está dormindo mal. Não tem como performar se você está ansioso. Não tem como performar se você está em depressão. Não tem como performar. Então, você precisa, primeiro, ter proteção mental. Quem já ouviu falar em proteção mental aqui? Proteção mental. Quem estava nas lives, eu já falei, hein? Quem já ouviu falar em proteção mental, levanta a mão alto para eu ver a quantidade de gente. Então, vamos lá. O que danada é essa proteção mental, Roberta? Esta proteção mental é o único fator que pode nos ajudar a não cair nos processos de depressão. E é o florescimento. E essa palavrinha, decorem essa palavrinha, que essa palavrinha é uma palavrinha de ciência. Quando a gente está falando de felicidade segundo a ciência, vocês vão ouvir falar em florescimento. Tá? Então, quando eu estou falando de florescimento, eu estou falando de sair desse ponto zero para subir. E é o florescimento que é o único que é capaz de nos trazer a proteção mental. Então, o que é essa proteção mental, Roberta? A gente está falando de saúde mental, a gente está falando de doença e adoecimento mental. Mas a gente precisa ter imunidade. Então, quem aqui já entrou no esquema do exercício físico? Uau, sério? Eu não consigo. Vocês estão mesmo todo dia, academia, né? Vocês conseguem? Regular. Mas por que a gente foi fazer exercício físico? Para ficar gostosa? Não tá. Isso não está dando, não. A gente foi fazer, porque senão a gente nem levanta mais, porque não tem corodomalácia, tem que fazer posterior de coxa. Não é isso? Porque eu tenho corodomalácia nesses joelhinhos lindos, certo? E aí, no belo dia, eu fui levantar e... Agora, ó, observa agora, ó. Olha, e sem nenhum barulho no joelho, porque tive que ir para a musculação, que eu odeio aquele negócio. Mas estou lá, ó, posterior de coxa, para prevenir. Yoga ajuda também, muito maravilhoso yoga, inclusive. Então, por que a gente faz exercício físico? Para prevenir das mazelas. Por que a gente está querendo comer bem? Não quer dizer que conseguiu, mas porque está querendo. Né? Porque senão eu só comia chocolate minha vida inteira. Para prevenir. Então, o cérebro, onde fica o cérebro? Onde fica o cérebro? Que está onde? No nosso corpo. No nosso corpo. Aí a gente cuida do corpo. E o cérebro... ele faz parte do corpo também. Então, se a gente malha o corpo, a gente tem que malhar o cérebro. Então, proteção mental é para a gente ter imunidade, para quando tem um BO na vida da gente, a gente conseguir enfrentar. Quem tem proteção mental consegue recuperar mais rápido da adversidade. Vocês acham que vocês vão nascer, crescer e morrer sem adversidade? Ninguém vai ter uma pedra no caminho. E quando você tem uma pedra no caminho, você cai, ai, pedra... ai, meu Deus, alguém me carrega e me levanta dessa pedra e fica lá. A proteção mental faz o quê, minha gente? Levanta minha filha, porque só você poderá lhe salvar. Ok? Então, preciso desenvolver proteção mental. Como? Florescimento. Florescer é viver dentro de uma ótima faixa de funcionamento que contemple crescimento e resiliência. Vamos agora desconstruir a ideia de felicidade. Agora é o momento que vocês sofrem. Porque felicidade não é aquele momento, ai, felicidade. Não é essa felicidade que eu estou falando, tá? Então, ó, nós temos aqui crescimento e resiliência. Crescimento é o quê? Sair da zona de conforto. Precisamos buscar constantemente aprendizados. O que é que vocês estão fazendo aqui? Saem da zona de conforto, buscando aprendizado. Tem duas maneiras de sair da zona de conforto. A primeira é, eu vou e procuro. E qual é a segunda? É nada, a negada leva um chute assim, ó. Vai. Então, vocês têm essas duas opções, porque se eu estou na vida, eu estou florescendo. Quando eu falo de florescimento, é isso aqui, ó. É uma árvorezinha, não é árvore que a gente compra, entendeu? Daquelas que não precisa botar aguinha, não. Não é artificial, não. Nós temos uma árvore natural. Uma árvore natural tem que adubar. Ela cresce, ela pega fungo, a gente corta, tora ela todinha, a gente muda ela de vaso. Não é isso, minha gente? Então, para ter crescimento, tem que sair da zona de conforto, tem que doer, tá? E
resiliência, que é a capacidade que você tem de recuperação emocional. Então, o que é resiliência? Quando eu pego um objeto, pego um elástico do seu cabelinho, faça assim. Coloque pressão sobre ele. Quando você solta, ele volta para as características naturais do elástico, não é isso? Agora, se eu pegar isso aqui e colocar pressão, o que vai acontecer? Ele vai partir. Ele vai partir. Então, como é que está a sua resiliência? Quando você leva pressão, todos nós levamos. A gente é demitido, alguém morre, a gente é traído, separação, é assaltado, porque a gente mora em Recife, da cidade, né? Super segura. Então, a gente passa toda hora por processos de pressão. Quando a gente leva aquela pressão e a gente fica lá todo transtornado, depois que a pressão sai, acabou o problema, já entendeu? Levou gaia mesmo, é isso. Certo? Faz o quê? Depois que a pressão saiu, porque, ok, já sabe. Aí você fica lá. Você é elástico com esse negócio aqui. Temos que desenvolver resiliência, tá? E aí estamos nós aqui na nossa escada maravilhosa de vida em que a gente quer nossos objetivos lá, não é isso? Realizações, porque a gente aprendeu que felicidade é bata a sua meta, né? Seja de casamento, de dinheiro, de carro na praia, se vai viajar, não importa. Se você vai ter uma relação monogâmica, não importa, tá ali, né? Já entenderam que não é isso, mas vamos lá, estamos lá ali. E você aqui olhando para essa escada que você vai subir, né? E aí tem esse negocinho aqui, ó. Cadê o trequinho que aparece aqui? Aparece não, então bora mais. Isso é da onde você está, para onde você quer chegar, né? Você vai subindo aí, né? Esse pedacinho aqui, ó, se chama BO. Esse pedacinho se chama problema. Por quê? Vamos supor que você foi sorteada e ganhou um carro. Você ganhou um carro. Quando você ganha um carro, o que é que você aprende? No máximo, jogue mais uma vez, né? Nada, aprende nada. Eu celebro. Aê, ganhei um carro. Agora, você trabalha em 2 empregos e que você precisa do seu carrinho para sair de um para o outro e chegar na hora e conseguir almoçar. E você é roubado e não tem seguro. Você aprende? Porra. Eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que conhecer gente, eu tenho de onde é que eu tiro o meu dinheiro. Então, meus amores, não dá para a gente correr do BO, porque é o BO que promove crescimento. E o crescimento está ali no florescimento. Se eu não crescer, como eu subo na escada? Esse pedacinho aqui, ó, daqui para cá, é na hora que dá o problema. Porque na hora que você tem um problema, que você não sabe como vai resolver, você não sabe como vai resolver. Sabe o que você gera no seu cérebro? Dopamina. Você gera dopamina boa, não aquela do Instagram que você fica rolando lá, tá? Que aquilo é dopamina que não presta. Porque dopamina é o neurotransmissor que fala da surpresa. Então você fica ali rolando, ai que surpresa, que surpresa. Aí 2 horas sem surpresa ali. Essa dopamina não presta. Mas a dopamina da surpresa que é? Fosse roubada. Pô, essa é uma dopamina. Porque ela vai fazer tu arrumar solução. E vocês estão aqui num evento de inovação. Se vocês não tiverem dopamina na cabeça de vocês. Amado, depois da TIT é problema. Meu Deus. Então, quando você aprende a lidar com problema, você desenvolve capacidade de solução de problema. Agradeçam os problemas. Porque eles estão fazendo vocês mudarem a neurofisiologia do cérebro de vocês. É só assim que se cresce. Então, a gente não pode reclamar do problema, entendeu? E aí, a gente tem aqui, ó, o desafio, que são os problemas. São os BOs. É uma traição, uma demissão, uma crise, uma falha, um julgamento, uma escassez, uma doença. Eu venho aqui, graças a Deus, estou tossindo até agora, que vocês sabem dos bastidores da minha vida. Né? Quem acompanhou sabe que eu estou lascada de tosse. E aí chega ali, Roberta, na live que eu fiz quarta-feira, tossindo, que nem respirava. Ai, minha gente, imagina, o povo deve estar mal eu lá tossindo. Mariana, mãe de Cecília, tá por aqui? Que tá na área Kids. Mariana, mãe de Cecília? Não? Tá tudo bem, gente. É só porque a bebê tá chorando muito e a gente não consegue encontrar ela. Tá? Então, minha gente, toda vez que a gente passa por esses momentos de constrangimento, quanto tempo a gente se recupera dele? É necessário sentir o constrangimento, é necessário sentir a emoção negativa. A felicidade fala sobre sentir a emoção negativa, sim. Mas, quanto tempo a gente recupera? Porque quando a gente recupera, a gente sai desse desafio, a gente terá crescimento. Crescimento. Então, quando você pega uma plantinha, você corta, arrebenta ela, fica lá horrorosa, mas depois do tempo, ela cresce mais forte.
Então, quando eu digo assim, gratidão, gratiluz, vamos agradecer os problemas, graças a Deus. Não é do graças a Deus de Deus, porque eu também amo Deus e sou espiritualizada também. Mas, eu estou falando da ciência mesmo. Eu estou falando que gratidão é uma coisa necessária da ciência. Por quê? Porque se você olhar para o B e dizer, ainda bem, porque eu estou aprendendo alguma coisa com isso e realmente aprender, você tem florescimento. E a resiliência? Essa parte que é mais difícil para nós. Desenvolver bem-estar é o verdadeiro florescer. Esse é outro termo que eu estou trazendo para vocês da felicidade segundo ciência. Bem-estar. A gente tem que falar sobre bem-estar. Tem muitas pessoas que falam sobre bem-estar. Vou falar do meu bem-estar. Tá? O meu bem-estar não é a massagem, apesar de eu adorar. Mas não é a massagem. Então, o que é esse bem-estar aqui que a gente precisa aprender a desenvolver para ter resiliência? Well-being. Bem-estar não é apenas sentir-se bem, mas viver bem. Então, eu consigo viver com propósito, autenticidade, relações significativas e desenvolvimento pessoal. Vocês querem entender o que é felicidade? Ó? Quando eu estou passando por um problema, eu tenho alguém que eu ligo, que testemunha tudo que eu estou vivendo, conversa comigo e daquilo dali sai uma grande risada. Isso é sobre felicidade. Eu tenho a capacidade de olhar para mim no espelho e dizer, nossa, como é que eu cheguei até aqui? Isso é sobre felicidade. Então, se a gente começar a trazer a felicidade para o agora, viver quem a gente é, que é o mais difícil. Nos meus trabalhos, nas minhas mentorias, nos meus cursos, o primeiro trabalho que eu faço é você precisa ser você. Ah, mas como é que eu vou ser? Eu só sou criticada desde que eu nasci por ser eu. Por isso que a gente tem um mundo tão infeliz, porque a gente é ensinada a não ser a gente. Porque ser a gente é difícil. Eu sempre fui hiperativa. Eu estava aqui rodando um evento. Todo mundo sentado lá, as palestrantes iam andando, porque eu sou hiperativa. Eu sentava na sala de aula em 10 cadeiras diferentes, que eu não conseguia ficar. Essa menina não para, essa menina não para, essa menina não para. Por que essa menina não para? Essa menina está aqui hoje, fazendo 1 milhão de coisas com o menino, com o cachorro, mãe solteira, aquela festa sem mãe, sem ninguém. Se virando. Por quê? Porque tem energia de velocidade. Mas quando eu era mais nova, isso era uma crítica. Então, as nossas maiores forças, pode ter certeza, é onde você mais leva a crítica. E como é que você vai achar que aquilo é força? E aí, minha gente, é o seguinte. Nós temos esses 3 bem-estar aqui. Presta atenção, que é a aulinha mesmo. Nós precisamos desenvolver 3 tipos de bem-estar para a gente ter proteção mental. 3 tipos de bem-estar. O bem-estar emocional, o bem-estar psicológico, o bem-estar mental. 3 tipos de bem-estar. E aí, este primeiro é o que a gente... Só o primeiro, tá? Que fala sobre felicidade, interesse pela vida e satisfação. Quando a gente mede nas escalas de bem-estar subjetivo, a gente mede os 3 tipos de bem-estar. E esse aí é o que fala de você tomar uma massagem. Esse aqui é o que fala de você estar numa relação gostosa, namorando feliz. Isso é o que fala de você fazer uma viagem. Isso é o que fala de você ter alcançado alguns objetivos que você se colocou na vida. Esta parte aí é a que fala da felicidade que a gente conhece. Mas olha para cá. A felicidade que a gente não conhece. Isso é a felicidade que a gente não conhece. Olha, vocês estão batendo foto e postar minha imagem. Está aparecendo no Instagram. Ó, presta atenção. Olha o tanto de coisa que tem sobre a gente ser feliz. Ser feliz. Não ter felicidade. Ter felicidade está ali. E aí, ó, vou dar um susto aqui em vocês. Para florescer, para ter proteção mental, você tem que ter 6 dos 11 fatores do bem-estar e 1 do bem-estar emocional. Para a gente garantir que você está em florescimento, que você realmente tem proteção mental, você tem que ter aqui, ó, 1, 2, 3, 11, 6 desses. Vou botar para vocês verem. Olha, velho, como é que está a situação de vocês aí, hein? Bem-estar psicológico, autoaceitação. Está se aceitando? Está se aceitando? Bem, já começa aí. Autorregulação, você consegue regular a sua vida para fazer o que você quer. Relações nutritivas não são relações que eu amo minha mãe, aí ligo para ela, 2 horas depois eu estou assim. Não é nutritiva. Não é nutritiva, certo? Você vai no almoço na casa da vovó, no domingo, e você sai lá. Amo todo mundo, meus primos, minha avó. Não é nutritivo. O que é que está escrito aqui? Relações o quê? Relações o quê? Relações o quê? Entenderam, caceta? É nutritivas. Então, se você não está cheio de energia, isso aqui está sendo uma relação nutritiva?
Pronto, vai pontuar mais na felicidade de vocês do que vocês irem para casa de mamãe sem um saco. Ok? Vamos entender o que é relação nutritiva. Procurem elas. Autonomia, crescimento pessoal, coerência e sentido. Aí quando a gente vem para cá, ai meu Deus. Ai meu Deus, ok? Então já vi que a situação está séria aqui, né, para todos. Vamos lá. Sua proteção mental pode estar classificada em florescendo, saúde mental moderada e tô lascado. Certo? Vocês podem estar, dependendo de como vocês pontuarem lá naqueles fatores, vocês podem estar aí nessas situações aí, tá? E aí nós temos a pessoa que está florescendo 5 vezes mais proteção contra a depressão, melhor recuperação que a danada da resiliência frente à ansiedade e burnout. Quem está em florescimento, realmente protegido. Quem não estiver aí, está lascado. A maioria está aqui, saúde mental moderada, a maioria cai aí, tá? Você tem 2 vezes mais chance de desenvolver depressão e mais dificuldade de se recuperar. E se você tiver aqui em Language, 5 vezes mais chance de desenvolver depressão. Minha gente, é sério isso. Se vocês não querem entrar para as estatísticas ou sair das estatísticas, porque tem muita gente lá, vocês precisam desenvolver proteção mental. Vocês precisam desenvolver proteção mental. Porque se você tiver proteção mental, o seu cérebro vai mudar a maneira como ele encara os problemas. Entende? Ele vai mudar. Saiam do Instagram. Saiam. Quanto mais a gente avançar em IA, quanto mais a gente avançar em tecnologia, mais a gente vai ter que ir para a natureza para desconfigurar esse cérebro, senão a gente vai derreter o nosso cérebro. Ok? Então, nada vai proteger vocês se vocês não estiverem em florescimento. Então, qual é a nossa meta? Florescer. Eu preciso florescer. Tá? Se eu tiver apenas legalzinha, mas minha vida tá boa, tá legal. Morreu alguém, você pode cair numa depressão. Que é isso que a gente vê nas empresas. Quando a gente vai medir felicidade nas empresas, a gente tem que medir condições para a felicidade. Porque tem um monte de gente doente. Beleza. Mas se a pessoa for demitida, se a pessoa tiver um desafio muito grande no trabalho, se ela tiver que terminar a tese dela de mestrado, se ela, que ela vai ter recuperação emocional, entendem? Então a gente precisa trabalhar o cérebro da gente para ter proteção mental. Como desenvolver proteção mental, então? Construa. O quê? Construa agora. Então, quando a gente está doente, a gente vai na academia, quando está gripado. Estou gripado, vou na academia. Estou com uma crise de gastrite, vou fazer yoga hoje. Não vai. Quando a gente vai na academia? Quando a gente está bem. Ou quando a gente olha assim a situação, como é o meu caso. Se você não fizer exercício físico, você não levanta mais. Aí eu disse, eita, eu tenho que me ajudar. E a gente chega na academia e começa a malhar, e naquele dia a gente já está ok? Quando a gente entende que a gente tem que fazer posterior de coxa 3 vezes por semana, a gente já está com o joelho ok? A gente entrou na primeira semana, a gente já está ok? A gente um mês depois já está ok? Então como é que a gente quer ir na terapia e está ok com um mês? E aí a gente vai no jogo tarô, que é mais rápido. Eu sou a favor, jogo também. Mas, você quer que o tarô diga para você o quê? O que é que você quer que o tarô diga para você? Faça terapia. O que é que você quer? Uma vez eu fui perguntar para o tarô. Tarô, eu deveria trabalhar com felicidade ou com relações abusivas, porque né, é um nicho de mercado maravilhoso. Né, porque eu tenho um super talento para as 2 coisas. A espiritualidade virou para mim e fez, você quer enfrentar o quê? Se você for trabalhar com felicidade, ninguém vai entender o que você está falando. Que é isso que as cartas me mostraram. Ninguém vai entender o que você está falando, você vai ter um trabalho danado para dizer o que não é felicidade e até dizer o que é felicidade. E se você trabalhar só com relações abusivas, você vai ter um carrego, viu? Se prepare, porque as mulheres chegando troncha. O que você quer? Qual o seu estado de ser nessas 2 situações? Você quer enfrentar o desconhecimento das pessoas e o povo dizer, ai, que legal, vamos abraçar a árvore. Ou você quer viver de um outro lado que as pessoas estão densas e você toda hora tem que... O que é que você quer? Você se sente melhor onde? Felicidade é sobre isso. Ai, mas aí quais são as escolhas que eu faço? Onde você se sente melhor? Onde você se sente melhor? Tá? Então, quando a gente está falando desses 3 bem-estar aqui, quando a gente bota os critérios, tá? Se vocês começam a desenvolver, e cada um dos bem-estares tem métrica, porque isso foi um achado da ciência, com métrica, com amostragem, com pesquisas, com testes,
certo? Tem como desenvolver cada um dos itens que estão dentro desse bem-estar. Cada um deles a gente consegue desenvolver. Então, se você vai para a academia e você começa a desenvolver esse bem-estar, quando você estiver diante das adversidades, você vai ter mais senso. Vou dar um exemplo. Vocês estão aqui e estar num lugar como esse é um lugar que nos traz muita liberdade. A gente pode falar mal dos homens à vontade. Não é isso? E ninguém vai dizer que a gente é doida. Não é verdade? E ninguém vai dizer que a gente está estressada. Não é isso? Não é isso que a gente se entende. E quando chega aqui, que a gente é cuidada, né? A gente é cuidada. Quando a gente chega aqui e faz, meu Deus, que é tudo que a gente faz pelos outros. Tudo que a gente faz pelos outros, quando chega aqui, a gente recebe. Aí a gente fica aqui nessa comunhão com mulheres, que a gente foi ensinada a odiar, que a gente foi ensinada a combater, que a gente foi ensinada, né, a outra inimiga. Não é isso? Ah, aquela é a puta que pegou o meu... E não é o cara que é o filho. Não é ele. A gente foi ensinada. E veja, se a gente é ensinado, por mais que a gente queira estar nesse condicionamento, olha para o lado e posso realmente confiar? É que realmente eu posso confiar nessa pessoa. Então, quando a gente chega num ambiente como esse, que nos traz bem-estar social, nos traz uma sensação de aceitação, a gente não dá uma relaxada. A gente não se sente melhor. Escutar um monte de mulher incrível que a gente tem aqui. Um monte de mulher que a gente tem aqui. Como a gente fica? Aí se alguém chegar em casa e dizer, tu é muito agressiva, então eu sou mesmo. Eu sou doida, e sou doida, viu? E a gente fala isso de um lugar de orgulho. E sabe por que a gente consegue fazer esse milagre aqui? Porque aqui a gente está num ambiente que nos compreende. A gente está num ambiente que nos compreende. E a gente nasceu em ambientes inóspitos para as mulheres. Que faz a gente se encaixar. Se você é mãe e abandona o trabalho, porque você não faz nada. Faz nada, só cuida das crianças. Né? Mas aí se você quer trabalhar, né? E aí você não quer filho, não cuida tão bem das crianças, aí você é uma relapsa. Eu que sou uma forrozeira, largo o menino para dançar forró. Entendeu? Eu estressada, 12 horas trabalhando, atendendo densidade. A única coisa que me salva é o que é o meu forró. Eu preciso do forró para quê? Para ter um mínimo de bem-estar emocional, um mínimo de respirar. Aí a galera, os homens do mal, largou o menino ao Léo, entendeu? E passou 10 dias dançando forró Itaúnas. Nem ligava para casa. Porque a gente não tem direito. A gente não tem direito a descansar. Fiquem para a próxima palestra que a bichinha é pequenininha, a bichinha é danada, viu? A próxima vai falar sobre isso. A gente não tem direito a descansar, minha gente. A gente não tem direito a se divertir. Pode ficar com meu filho para eu ir ali trabalhar? Pode ficar com meu filho aí para eu dançar forró? O quê? Não é assim? Aí, minha gente, eu estou te dizendo que a ciência, não é a Roberta falando, a ciência está dizendo que você não sentir alegria, não sentir emoções positivas, você não se sustenta. E a gente se critica porque a gente tirou um tempinho para ser feliz. Não é nem para ser feliz, para sentir emoções positivas. Estão entendendo? Como a gente é criticado nesse processo. Como a gente fica à mercê dessa sociedade que toda hora quer extrair. Vocês lembram do começo dos dados que eu falei? Que a mulher tem 2 vezes mais chance de ter depressão. Porque a gente não tem pausa para sentir felicidade no corpo. A emoção positiva, ela é necessária, ela não é a felicidade. Vocês já entenderam que ela não é a felicidade. Mas a emoção positiva é um dos pilares. Então, se a gente não sentir emoção positiva, entende? A gente não sustenta isso. Então, por onde a gente começa? A gente tem que começar por aqui. Para a gente finalizar hoje. Bem-estar social. Por que eu preciso começar com bem-estar social? Porque foi ele que nos ferrou. O ambiente que a gente nasceu, foi a escola, foi os lugares que nos ferraram. Então, se a gente não mudar o nosso ambiente social, a gente não começa nada, então façam isso. Roberto, é difícil sair da minha casa, dê um jeito, procure, comece por aí. Você só sabe se você começar. Então, se você não começar por aqui, isso aqui vai ficar muito difícil. Como é que a gente sai daqui do dia de hoje? Porque esse é um ambiente que a gente não tem canto nenhum, a gente só tem aqui. Então, a gente precisa de mais ambientes assim. Comecem por aqui, tá? E aí, para a gente finalizar, se um peixinho mora numa lagoa poluída e começa a passar mal, o que você faz? Opção 1, medica o peixinho.
Não façam isso não, porque está todo mundo fazendo isso. E a opção 2, muda o peixinho de lagoa. Tá claro qual é a opção, minha gente? É essa a opção. Então, o bem-estar brota quando somos nutridas por ambientes inspiradores e acolhedores. Tá? Isso é um ambiente inspirador e acolhedor para todas nós. E aí a gente tem aí Rasga o Mapa chegando, uma comunidade para a gente trabalhar saúde mental, tá? Eu e Laís vamos estar nessa comunidade. Quem quiser, entra aí no grupo. A gente vai trazer alguns trabalhos, alguns cursos, alguns conteúdos sobre saúde mental. Meu Instagram. Muito, 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 muito obrigada por estar aqui, por me ouvir. E vamos juntas para as próximas palestras. Fiquem para a próxima palestra, que é a próxima pequenininha maravilhosa. Venha-se embora.